Prazer, Milton. Prazer também. Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora a Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre economia circular e energia renovável. Em todo o mundo, inclusive no Brasil, o uso de combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão e o gás natural, foi intensamente explorado. Com as consequências ambientais mais evidentes, a busca por fontes renováveis de energia é cada vez maior. Para conversar sobre o assunto, nós vamos receber o Milton Flávio, que é assessor da presidência da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele é ex-subsecretário de Energia Renovável do Estado de São Paulo no período de 2011 e 2015. A professora Suani Coelho, ela é do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e coordenadora do grupo de pesquisa em bioenergia. Com a apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você também vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Milton, bom dia, Suani, e bom dia a você que está em sintonia com Perspectiva, aqui na Rádio Brasil Atual. Franklin, o destaque da semana. O destaque da semana é sobre essa novidade que as grandes universidades de São Paulo, a USP, a Unesp, a Unicamp e a PUC, né, que não é pública, mas é uma universidade confessional, elas decidiram que dentro dos seus campos continuará obrigatório o uso da máscara, né? A máscara está liberada em ambientes abertos e mesmo em ambientes fechados, mas as universidades, digamos assim, elas estão do lado da ciência, estão um pouco mais previdentes, que ainda não seria o tempo de você liberar totalmente a obrigatoriedade do uso da máscara. Então, elas incentivam que a máscara seja utilizada nos seus espaços internos, porque nós estamos vendo aí na China certos repiques da Covid-19 voltando, assim como na Coreia e alguns países da Europa. Então, acho que a prevenção, como se dizia antigamente, né, Joel? Água benta e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, vamos ter um pouco mais de prevenção e vamos ficar mais um tempo usando as máscaras, que eu acho que vai ser bastante positivo para a gente vencer definitivamente a Covid-19. Decisão responsável, porque a epidemia da Covid-19 ainda não acabou, né? Novas cepas estão surgindo. Vamos agora cumprimentar os convidados do programa. Bom dia, Milton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, Suani. É um prazer estar aqui mais uma vez, discutindo um assunto de tanta importância para o mundo nos dias de hoje. Professora Suani Coelho, seja muito bem-vinda ao nosso programa, um prazer conhecê-la. Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Podemos começar com você, professora. Só não me falava antes de começarmos o programa sobre o livro de bioeconomia e economia circular e dos projetos que o seu instituto vem desenvolvendo na Amazônia, né? já há algum tempo, sobre desenvolvimento regional. Nós sabemos que, pelos dados que foram apresentados agora, na pandemia, aumentou a desigualdade e volta a se falar em desenvolvimento regional. Qual a importância do trabalho que a senhora está realizando junto com um grupo de professores na Amazônia? Então, esse trabalho foi um trabalho que a gente realizou há alguns anos, onde nós selecionamos os municípios que tinham índice de desenvolvimento urbano abaixo da média brasileira. Foram mais de 30 municípios no norte e nordeste, em situações bastante difíceis, de acesso à energia, de saneamento básico. E nós, então, fizemos um estudo com esses municípios de ver a disponibilidade de resíduos, normalmente dispostos de forma inadequada, inclusive, e vendo como é que nós podíamos aproveitar esses resíduos para aumentar o acesso à energia. E obtivemos resultados bastante interessantes. Na maior parte dos municípios, os resultados foram muito interessantes. Nós vimos diferentes tipos de resíduos urbanos, agrícolas, resíduos animais, vimos as tecnologias mais adequadas em cada um, então foi um trabalho bastante interessante.
financiado pela UNEP, a United Nations Environmental Program, através de uma rede, o GNES, de Global Network on Energy for Sustainable Development. Milton, você foi subsecretário de Energia no Estado de São Paulo. Que políticas públicas seriam necessárias para estimular a busca por energia renovável e até mesmo estimular a economia circular? Olha, nesse período em que nós ficamos lá, Joel, muita coisa foi feita, né? Nós desenvolvemos os Atlas Solar, o Atlas Eólico, o Programa Paulista de Biocombustíveis, o Programa Paulista de Biogás, Potencial Hídrico Remanescente de São Paulo, florestas energéticas, enfim. Nós tentamos criar um modelo, criar um círculo de oportunidades que permitissem à sociedade de São Paulo e os empreendedores a desenvolverem aqui, mais do que em outros lugares, pelas oportunidades que temos, as energias renováveis, que são alternativas muito importantes nesse momento, e parceiras, eu diria, né, ou irmãs siamesas da energia circular, da economia circular, melhor dizendo. Falando em economia circular e energia renovável, dados do Ministério de Minas e Energia de 2020 apontam que pouco mais de 80% da matriz elétrica do Brasil é renovável. As principais seriam a fonte hidráulica, com 65%, a biomassa, com 9%, e a eólica, com 8%. Professora, como estimular e sensibilizar a sociedade civil a respeito da importância da energia circular no nosso país? Bom, a primeira coisa que eu queria aproveitar, pegando um pouco o gancho no que o Milton comentou, foi dizer que, além desses documentos todos que foram publicados e que ele mencionou, nós lançamos também, o ano passado, o Atlas de Bioenergia do Estado de São Paulo, onde nós fizemos um levantamento do aproveitamento energético dos diferentes resíduos do Estado de São Paulo, de diferentes fontes por município. É um mapa interativo disponível no nosso site e que tem feito muito sucesso entre os encarregados de políticas públicas e os possíveis empreendedores. Eu acho que no Brasil nós já temos uma boa percepção da sociedade brasileira com relação às energias renováveis, Joel, porque nós temos o programa do álcool que existe desde 1975, né? E apesar de algumas idas e vindas, é um programa já definitivo, estruturado, né? Nós temos em todos os postos de gasolina, nós temos bombas vendendo o etanol, nós temos os carros flex, que correspondem a uma maioria dos novos carros sendo lançados no mercado, e a população já sabe, inclusive, como lidar com a questão da competição do álcool com a gasolina. A pessoa chega no posto, vê o preço, compara o preço do álcool e da gasolina, se está naquele número mágico dos 70%, e escolhe qual é o combustível que vai colocar no seu carro. Então, nós já temos essa percepção pública da sociedade com relação ao uso de renováveis bastante interessante. O que, de fato, a gente precisa é um pouco mais de apoio do governo federal, principalmente nessa área de bioenergia, né? Pois você veja que, em pleno período de preocupações com as mudanças climáticas e de dependência externa de combustíveis, inclusive por causa da guerra atualmente da Rússia contra a Ucrânia, né? O governo, em 2020, reduziu pela metade as metas do RenovaBio, que é um programa de estímulo aos biocombustíveis, né? E esse ano, em que a mistura do biodiesel no diesel era para ser de 13%, o governo reduziu para 10%. Né? Então, nós temos uma meta, um compromisso no Acordo de Paris, que é o NDC, a Contribuição Nacionalmente Determinada, de reduzir nossas emissões, né? Temos um problema estratégico, né, de independência energética de combustíveis e, aparentemente, estamos andando na contramão, por falta de políticas adequadas.
Oi. Olha, Joel, eu acho, a Sony colocou bem, né? Eu acho que faltam estímulos, falta incentivo e falta uma visão estratégica, né? Eu já conversei com você, inclusive pessoalmente, em outras ocasiões. Eu acho inconcebível, né? Uma crítica que eu faço ao nosso Estado, que nas condições em que a Sony colocou, em que, por exemplo, o Biden investe $1 trilhão, né, de dólares para incentivar a energia renovável, que São Paulo tem aberto mão da sua Secretaria de Energia e da sua Secretaria de Meio Ambiente, né? Isso cria ou reduz a expectativa e a crença, né, da população de que efetivamente exista uma política positiva. A Suani falava ainda há pouco da questão do nosso programa do álcool, um programa exitoso no Brasil. Mas quando nós criamos em São Paulo o Programa Paulista de Biogás, Suani, eu levava em conta que para cada litro de álcool ou de etanol que nós produzimos, nós temos aí 12 litros, 14 litros de vinhaça. E a vinhaça oferece aí um insumo importante para a produção do biogás, que é a ureia, né? E nós, se transformássemos todo a vinhaça ou o vinhoto, né, que é um resíduo da produção do etanol em São Paulo, nós conseguiríamos a produção de 5 milhões de metros cúbicos de biogás, que é praticamente 90%, 80% do que São Paulo consome hoje, ou consumia pelo menos em 2012, que era cerca de 6 milhões de metros cúbicos de gás. Nós poderíamos obter a nossa independência. A legislação está aí, a gente produziu isso. Mas, infelizmente, se não houver um incentivo, se você não trabalhar como se trabalhou no programa do Proálcool, né, levando em conta que durante a fase de aprendizado você vai ter, eventualmente, um custo mais alto, nós vamos ficar marcando o passo, né, e jogando, né, o vinhoto ou a vinhaça nas nossas plantações em condições inadequadas. Eu sempre reforço isso. Se você fizer o biogás da vinhaça, você melhora a qualidade da vinhaça como um produto fertilizante, porque você mantém os minerais, você mantém o potássio e você mantém o fósforo, né? Então, podendo fazer uma dispersão muito mais adequada e sem risco para o meio ambiente. Agora, precisa incentivar, precisa acreditar, precisa ir além. E nós, infelizmente, estamos marcando passo, na minha opinião, nessa área. Professora Suani, o Milton trouxe uma nova alternativa, né, de energia renovável. Mas eu queria insistir em relação ao álcool que a senhora se referia anteriormente. Não se usa muito álcool, porque na comparação nas bombas de gasolina, o consumidor acaba achando que a gasolina, apesar de ser muito cara, ainda é mais atrativa até pelo desempenho nos automóveis. Por que o álcool é tão caro no nosso país? Olha, a primeira coisa importante, eu acho que a gente tem problemas estruturais e problemas conjunturais, né? A primeira coisa é lembrar que o álcool atualmente ele é produzido de forma assim, mais concentrada na região centro-sul, né? O que significa que, por exemplo, para você suprir regiões no norte e no nordeste do país, você tem que transferir esse álcool, transportar esse álcool por distâncias bastante longas. Tanto é verdade que, muitas vezes, vale mais a pena, lá na região nordeste, você importar álcool dos Estados Unidos para suprir o mercado do que levar o álcool daqui de São Paulo, da região centro-sul. Por que isso? Porque por questões de meio ambiente, questões climáticas e questões de baixa produtividade agrícola, a produção de cana na região nordeste foi reduzindo, hoje em dia, em torno de apenas 20% da produção no país, né? Então, a gente tem essa questão de ter que transportar o etanol. A segunda questão que vale a pena a gente mencionar é a questão do ICMS, né? Em muitos estados, o ICMS do álcool não tem nenhum incentivo, é igual ao ICMS da gasolina, né? Apenas alguns estados, como, por exemplo, São Paulo, Paraná, Goiás, esse ICMS é menor, né?
incorporando a política de que o álcool é benéfico ao meio ambiente, então ele merece ter um ICMS mais reduzido. Então, em lugares como, por exemplo, no estado de São Paulo, frequentemente você encontra o álcool a preços competitivos com a gasolina. Por outro lado, também a gente tem que lembrar uma questão estrutural, porque atualmente, com os altos preços do petróleo e a gasolina, então, subindo de preço, e todo mundo vem acompanhando isso na mídia, né, existe uma procura maior pelo etanol, né? E existe a lei da oferta e da demanda, né? Hoje em dia não há nenhum controle de preços no mercado, né? E as pessoas podem escolher o combustível que querem. Então, acaba havendo uma preferência maior pelo etanol, até pelo custo menor, mas esse aumento da demanda acaba tendo um impacto nos preços dos combustíveis, né? Agora, com a guerra... Só para fazer aqui, né, eu acho que, da mesma maneira, né, que o consumidor ele fica escravo da bomba, né, que ele tem que escolher entre o álcool e a gasolina, e levando em conta os custos e os preços, também é verdade que o setor sucroalcooleiro escolhe aquilo que, naquele momento, lhe é mais rendável. Né? Ele migra da produção do álcool para o açúcar dependendo dos valores que são pagos no mercado internacional. Então, Sonia, acho que nós temos que levar em conta também um pouco isso, que é uma regulação que não existe de forma adequada, e você também fica aí submisso aos interesses dos produtores. Né? Se é melhor produzir açúcar, porque dá mais dinheiro, o produtor ele produz açúcar. Se, de repente, é melhor produzir o etanol, ele produz etanol. E o consumidor fica no meio dessa não política, que, infelizmente, nos penaliza sempre. Voltamos ao assunto das políticas públicas e do estímulo, né, o incentivo que o governo federal deveria dar ao álcool, né, e à energia renovável. Mas eu ia perguntar, quando o Milton entrou, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode ser uma possibilidade para se estimular, no caso do álcool, por exemplo, outra energia renovável? Milton. Eu não sei, Joel, né? Eu acho que essas questões episódicas não devem ser consideradas, né? Porque elas não fazem parte de uma política estruturada, elas dependem de conjunturas. Né? Eu lamento, honestamente, que nós, depois de... Nós editamos o decreto da política estadual de biogás em dezembro de 2012. São quase 10 anos, né? E muito pouco foi feito. Muito pouco foi feito. Nós, inclusive, criamos condições para que você, gerando o biogás, não apenas da vinhaça, mas também dos resíduos sólidos, você pudesse injetar esse biogás, essa molécula de metano, no próprio gasoduto, criando um mercado mais competitivo e criando um mercado mais sustentável. Mas, infelizmente, nada foi feito de efetivo desde então. E, provavelmente, eu não tenho dados absolutamente corretos e indiscutíveis sobre o momento atual, mas eu tenho a impressão de que nada mudou de 2012 para cá nessa área. Né? E olha que é uma área extremamente atrativa para um estado como São Paulo, que tem, né, a indústria da cana dispersa por todos os setores e, inclusive, poderia ser uma forma de incentivar, né, o uso do gás que tem sido usado do botijão para o gás numa rede mais adequada. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Especialistas em direitos humanos sugerem tratado para acabar com a onda de plástico. A Lei da Letra de Lisboa traz as informações. Especialistas da ONU em Direitos Humanos estão fazendo um apelo à Assembleia do Meio Ambiente das Nações Unidas, UNEA, para que trate da onda cada vez maior de plásticos, iniciando negociações internacionais para um novo acordo juridicamente vinculativo. A UNEA é o maior órgão mundial de tomada de decisões sobre o meio ambiente. O relator especial sobre tóxicos e direitos humanos,
Marcos Orellana declarou que os plásticos são uma ameaça global aos direitos, não somente ao direito a um ambiente saudável, mas também aos direitos à vida, à saúde, à água e a um padrão de vida adequado. Para que o planeta permaneça habitável, o relator sobre direitos humanos e meio ambiente, David Boyd, sugere à UNEA que comece as negociações para um acordo internacional. O pedido acontece antes do encontro bianual dos 193 países membros da UNEA, marcado para a próxima semana. Os especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos estão alarmados com a intoxicação severa do planeta. Eles declararam que as evidências científicas mostram que a humanidade já ultrapassou os limites planetários, incluindo o limite de uso para químicos e dejetos, e por isso a UNEA tem a oportunidade e a responsabilidade de tomar uma medida ousada para reverter esse curso de autodestruição. Os relatores explicam que todo o ciclo de vida do plástico impacta de forma negativa os direitos humanos e, por isso, o novo tratado precisa englobar todos os estágios, desde a extração de combustíveis fósseis para a fabricação do plástico até o descarte do material. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre economia circular e energia renovável, com o assessor da presidência da FAPESP, Milton Flávio, e a professora da Universidade de São Paulo, Suani Coelho. Professora, como combater essa onda de plástico? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar é que o Brasil, justamente em função do seu setor de cana-de-açúcar já instituído, ele tem uma experiência interessante. Nós fabricamos o plástico a partir da cana-de-açúcar, então nós temos garrafas de água mineral, garrafas de Coca-Cola, que são feitas com o plástico a partir da cana-de-açúcar, que é biodegradável. Sacos de lixo, você encontra sacos de lixo no supermercado, que são também produzidos a partir da cana-de-açúcar. Mas é claro que isso acaba sendo uma ponta do problema, né? Você tem que, de fato, além disso, incluir programas de reciclagem, estimular o programa de logística. Estaria no descarte? Como? O problema estaria no descarte? O problema estaria no descarte. É preciso que você veja, por exemplo, existem muitos prédios de apartamentos em São Paulo que ainda não incentivam a separação do lixo pelos condôminos, né? Não tem uma lixeira separada para você colocar o lixo reciclável. Muitos já têm, mas muitos ainda não têm, né? A gente tem um programa da cidade de São Paulo de coleta reciclável, né? Eles informam os condomínios os dias que vai passar o caminhão para recolher o lixo reciclável, mas, infelizmente, a gente vê que ainda existem condomínios, prédios, que não fazem isso, né? Que é uma questão simplesmente de você educar a população, né? E, com isso, você pode aumentar essa reciclagem. Nós temos várias cooperativas de catadores que fazem isso. Por quê? Porque o nosso lixo não é reciclável. Então, você tem as cooperativas de catadores que acabam fazendo o papel da reciclagem, que não é feito pela população, né? Ou pelo menos não é feito numa escala que seria considerada desejável. Aí a gente volta no assunto, Milton. Você, ao longo do nosso programa, já estamos na segunda etapa do programa, você falava de uma espécie de um retrocesso, né? E as políticas começaram a ser desenvolvidas, mas tiveram uma interrupção. Voltamos aqui que a sociedade civil deve pressionar, né, o governo, mas ela, por exemplo, em relação ao descarte, ainda não tem uma consciência da sua importância, né, nessa cadeia do reaproveitamento, né, um dos pilares da economia circular. Como é que você vê isso? Olha, veja bem, Joel, a professora Suani colocou bem nessa questão da reciclagem, né? Mas, por outro lado, nós há quanto tempo não discutimos com mais profundidade, né, a logística reversa? A garantia que as empresas deveriam estar oferecendo aos nossos governos e à nossa população de que o seu produto terá um destino
adequado ao final do uso, né? O reaproveitamento. Nós conversávamos ainda recentemente sobre a questão dos eletrônicos, né? Às vezes as pessoas avaliam muito mal isso, né? Eu me lembro de uma conversa que tive com um especialista quando a gente falava sobre o uso de equipamentos, o uso de materiais sustentáveis, e ele me falava da fibra de vidro, né? É um material sustentável, e o seu resíduo vai para onde? Como é que nós vamos resolver esse problema? Nós falamos de energia solar, mas nós já começamos a pensar no que fazer com essas placas daqui a 20 anos? Então, essa é uma preocupação permanente que nós precisamos ter, né? No desenvolvimento de novas tecnologias, né? O que nós vamos fazer com isso que nós estamos produzindo hoje, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? E se a gente não exemplifica, fica muito difícil. Você diz que a população, e é verdade, que a população não recicla, Suani, né, o nosso lixo no cotidiano. E o que é o Estado? O Estado, né, a República, os Estados fazem com seus resíduos sólidos. São Paulo tem aí 20 milhões de toneladas, ou 20 mil toneladas de lixo dia, que estão sendo depositadas in natura, com um aproveitamento de biogás que é limitadíssimo, né? E com um destino final que é absolutamente inaceitável. O mundo inteiro já transforma em energia composta os seus resíduos sólidos, e o Brasil não faz nada com isso, a não ser postergar a aplicação das leis que ele próprio criou. Então, fica difícil você cobrar da população, do cidadão, individualmente alguma coisa, quando os políticos não são sérios e nada fazem para mudar a realidade do país. Ou seja, falta estímulo do Estado, né? Falta de exemplo, né, Joel? Não tem exemplo. Uma coisa interessante que você colocou, que talvez o problema real seja, existem políticas de governo, não de Estado, que nós precisamos de uma política de Estado e que os sucessivos governos teriam que cumpri-la. Isso não existe no nosso país em todos os níveis. Só para citar, Joel, no tempo em que eu era secretário de Energia Renovável, nós tivemos uma enorme dificuldade com o governo do PT para evoluir no tratamento dos resíduos sólidos por conta das cooperativas, que era uma questão ideológica. E você tinha espaço para as duas coisas. Você poderia e deveria manter as cooperativas, né, que é um instrumento importante na separação do lixo, mas não, por conta disso, abdicar de evoluir no tratamento dos resíduos sólidos, né, que é uma forma completamente inadequada e poluidora que nós temos ainda hoje no ambiente brasileiro. O Franklin Valverde, eu ia te chamar para você falar das nossas enquetes, dar informação e aproveitar a deixa do Milton Flávio de falar de resíduos eletrônicos. Nós temos uma parceria aí, né? É verdade, Joel. O Observatório do Terceiro Setor criou no ano passado uma parceria muito importante junto com a REURB, que é a Recicladora Urbana, e a ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software. E essa parceria resultou no Recitec. O que é o Recitec? É um programa de inclusão socioambiental e de combate a desigualdades, baseada fundamentalmente no quê? Na logística reversa dos descartes de equipamentos de TI, assim como de telecomunicações. Esses equipamentos vão para essa parceria, e esses equipamentos são recuperados e depois são doados para instituições, né, para ONGs, reutilizarem esse material, né? Essa parceria, como eu disse no início, ela procura fundamentalmente, né, além desse entendimento, né, desse cuidado socioambiental, também trabalhar com o combate nas desigualdades. E falando em enquete... É importante destacar, viu, Franklin, que esse processo é feito tudo gratuitamente. Exatamente. Todas as suas fases. Muito bem lembrado, isso é tudo gratuito. Esse trabalho todo é feito pela REURB, assim como também pela ABS, né? Essa associação juntamente com o Observatório do Terceiro Setor, né? As empresas não vão gastar um centavo nesse trabalho de logística reversa, tá?
e é importantíssimo para a preservação da natureza e para pensar num mundo para os nossos descendentes, né? E para nós mesmos, né? Que acho que a coisa chegou. Antigamente se falava, você tem que pensar no mundo para os seus filhos, para os seus netos. Não, a gente tem que pensar no mundo para nós mesmos, porque isso já está no nosso dia a dia. E falando do nosso dia a dia, Joel, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. É enquete, né? Não tem uma base científica, mas ela serve, né, essa enquete, para ter uma noção de como é que está a temperatura a respeito dos temas que são discutidos no nosso programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte enquete, com a pergunta: o Brasil deveria investir mais em energia renovável? E olha só o resultado, 98% das pessoas disseram que sim, tá? Que o Brasil deveria investir mais em energia renovável, né? Ou seja, há uma conscientização da população de que é necessário você investir nessa área da renovação da energia. Eu tenho uma questão, João, aproveitando que você me chamou, tanto para o Milton como para a Suani, que é a respeito dos fertilizantes, né? Nós vemos que recentemente o presidente Bolsonaro foi lá para a Rússia, né, antes da guerra, né, fazer uns acordos, né, ou tentar fazer alguns acordos com relação aos fertilizantes, né, que seriam importados lá da Rússia. No entanto, estourou a guerra, né, a Rússia e a Ucrânia, e essa questão acho que ficou um pouco, né, para as calendas gregas, como se dizia antigamente, sabe-se lá para quando. E eu quero recolocar essa questão. O Brasil, lá para trás, ele era um grande produtor de fertilizantes, não sei se chegou a ser autossuficiente, mas era quase autossuficiente, acho que o professor Milton até pode colocar essa questão, e a gente vê que hoje a gente está tendo que importar fertilizantes. A gente não teria condições de produzir isso com esses descartes todos que acontecem no Brasil, incentivar a produção de fertilizantes na indústria nacional? Professor Milton, vamos iniciar com o senhor respondendo essa questão. Quando eu fiz aquela citação do biogás, Sony, foi exatamente nisso, porque eu não conheço, provavelmente existem outros, exemplo mais adequado de economia circular, né? Você tem a cana, né, sendo produzida, gerando o álcool, que na verdade, produz um resíduo que pode ser processado, produzir um biogás de maneira sustentável, portanto, absolutamente defensável, e melhorar, inclusive, o resíduo, que é a vinhaça, tornando-o um fertilizante mais apropriado para a própria cana, que vai gerar de novo energia, Então, veja bem, está à mão. Agora, isso precisa de um mínimo de interesse, de dedicação, e quando eu criticava a ausência de uma secretaria em São Paulo de energia, a ausência de uma secretaria de meio ambiente, é porque você precisa de pessoas que pensem nisso 24 horas por dia, buscando alternativas, fazendo leituras adequadas da evolução do mundo, né? A população mundial, sobretudo a europeia, a americana, os povos mais desenvolvidos, hoje não hesitam em pagar um pouco mais caro por um determinado produto que vai comprar, quando ela sabe que ele é feito e produzido de maneira sustentável, porque já perceberam, né, que o não cuidado com o planeta vai gerar consequências desastrosas para nós no futuro. Nós estamos vendo já agora, né, a mudança do clima, os desastres ambientais que nós estamos enfrentando no nosso verão e começo de outono, né? Isso acontece no mundo como um todo. Então, eu acho, Franklin, que essa preocupação com os fertilizantes é um outro mau exemplo que o Brasil dá. O Brasil vende as suas fábricas de fertilizante no momento em que essa commodity poderia ser fundamental, né? Abre mão daquilo que tem, né? Talvez para gastar ou para não gastar, para usar de maneira inadequada com o mensalão, com o petrolão e agora com o orçamento secreto. Professora Suani. Então, pegando um pouco o gancho no que o Milton estava falando, a primeira coisa que eu queria comentar
sem querer defender o governo do Estado de São Paulo, mas apenas dando um pouco a minha experiência, é que o que aconteceu com as secretarias é que elas foram acopladas numa secretaria única chamada Secretaria de Infraestrutura. Se isso foi melhor ou pior, eu não posso julgar, mas o que eu posso comentar é que, pelo menos, os técnicos que a gente conhecia e que a gente já tinha contato, continuam cada um lá, na área de energia e na área de meio ambiente, né? Por outro lado, comentando essa questão dos fertilizantes, recentemente eu ouvi uma matéria discutida por economistas que entendem mais do que isso do que eu, dizendo que o problema principal é que, para o Brasil, o custo de produção, claro, por falta de políticas adequadas, é mais alto do que importar. Então, a história bendita do potássio, que vem sendo discutida, se nós vamos explorar, se não vamos explorar, né? Parece que a gente tem um potencial enorme de exploração do potássio para fazer fertilizante, mas que isso ainda é considerado caro, então fica mais barato importar. Por outro lado, apesar de a gente não ter as políticas muito adequadas, a gente vem vendo no setor algumas iniciativas. Nessa área, por exemplo, de aproveitar a vinhaça no setor sucroalcooleiro para produzir o biogás, a gente já tem plantas acontecendo aqui em São Paulo, como na usina Bonfim e na usina Cocal, e as informações que a gente tem é que existe uma tendência de expansão. A própria Raízen, que já tem essa planta na usina Bonfim, está já considerando a ampliação do programa. Desculpe. Então, apesar da gente não ter um incentivo de políticas, essa política do biogás acabou não saindo do papel, como o Milton mencionou, mas a gente tem visto por parte dos empresários uma perspectiva um pouco mais interessante, né? De produzir. Posso só fazer um parênteses, Sônia? Só para terminar. Produzir o biogás, do biogás produzir biometano, a Cocal produz biometano, que é injetado num gasoduto e transportado, né? A própria Raízen, que já produz biogás, pretende produzir também biometano, e com esse biometano você pode produzir ureia, né? Como o Milton comentou. Então, a gente vem tendo algumas iniciativas dos empresários, apesar de que, como o Milton disse, a gente não tem ainda maiores incentivos, né? Como, por exemplo, talvez uma obrigatoriedade de injeção de biometano na rede, uma obrigatoriedade das concessionárias de gás tem uma porcentagem de biometano misturada no gás natural, como a gente tem o biodiesel e o álcool na gasolina, né? Enfim. Milton. Eu queria destacar, primeiro, essa discussão sobre a função, né, o conglomerado de secretarias que hoje são abrigadas na Secretaria de Infraestrutura. Eu concordo com o Sony, os técnicos estão lá. Mas eu me lembro, Sony, que quando eu fui convidado para ser subsecretário de Energia Renovável, e reuni os meus técnicos e disse: olha, vocês sabem o que fazer. E a minha obrigação aqui será descobrir como fazer. Não adianta você ter os técnicos lá na secretaria se você perdeu a representação política dela. Quem é que fala pela energia? Você disse bem, né? Essa questão do biogás, tudo que existe foi feito há 10 anos atrás. Não há nenhuma inovação nesses 10 últimos anos. Por quê? Porque a secretaria deixou de existir, né? Você não tem mais o agente político que transforma a demanda numa ação efetiva de governo. Essas ações que você fala das empresas, da Única, né, já existiam há 10 anos atrás e não evoluíram. É dessa época, 10 anos atrás, que se criou a Associação Brasileira de Biogás, mas nada mais foi feito. Por quê? Porque perdeu-se a diretriz política. Eu acho que é isso que é importante. Você tem razão. Produzir fertilizante no Brasil hoje é mais caro do que importar e vai continuar sendo mais caro do que importar enquanto você não desenvolver tecnologia nacional, enquanto você não investir na produção nacional.
né? Há uma curva do aprendizado que todos nós sabemos, você é cientista como eu, né? A curva do aprendizado faz com que, num certo momento, você pague para poder produzir, para aprender a produzir. Foi assim com as vacinas. Hoje o Butantan é uma exportadora de vacinas. A gente importava da França porque era mais barato importar. Hoje é o contrário, nós dominamos a tecnologia e estamos exportando, transformando isso, né, não numa commodity, mas num produto já manufaturado. Então, isso é uma questão fundamental. Ou o Brasil vai continuar sendo exportador de commodity, né, e comprador de produtos manufaturados. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira, às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Com a guerra na Ucrânia, ficou clara a dependência da Europa do gás russo. Desde então, os chefes de Estado têm se declarado com o objetivo de sair dessa dependência, apostando em fontes de energia renováveis. Bom, como a Europa pode investir em fontes de energia renovável, nós também aqui no Brasil podemos, professora Suani. Então, você tocou num ponto interessante. Você veja que dentro das sanções que a União Europeia tem estabelecido contra a Rússia, até agora não houve uma sanção específica referente à importação do gás da Rússia. Os Estados Unidos proibiram a importação de petróleo e gás da Rússia, porque eles conseguem ser autossuficientes, mas a União Europeia fez várias sanções, mas a importação do gás não. Por quê? Porque a União Europeia é altamente dependente do gás natural importado da Rússia, principalmente para o aquecimento residencial, né? Não à toa, países como a Alemanha, a Suécia, o Reino Unido, vêm já há bastante tempo investindo na produção de biometano, né? Que é um substituto renovável do gás natural, né? E aqui no Brasil, como o Milton estava dizendo, nós temos justamente um potencial enorme de aproveitamento de biometano, né? Substituindo o gás natural. Nós temos uma parcela importante de gás natural importado, né? E com a vantagem de que quando você gera o biogás e o biometano a partir do biogás, você pode fazer isso de forma descentralizada, inclusive em regiões onde você não tem gasoduto, como, por exemplo, no norte do Mato Grosso. No norte do Mato Grosso, você não tem acesso a gás, mas você tem uma quantidade enorme de produtores de animais, de criação animal, com a opção de você produzir biogás e biometano a partir desses resíduos. Nós fizemos um estudo para o estado do Mato Grosso há algum tempo atrás e ficamos impressionados com os potenciais que a gente teria desse aproveitamento. Joel, na linha que a Suani colocou, existe uma legislação extremamente favorável para o desenvolvimento, né, do gás canalizado, a partir de, por exemplo, dessas plantas que nós temos em São Paulo também, que são as usinas produtoras de álcool. Você teria condições de desenvolver, nesse primeiro momento, né, a canalização do gás numa série de regiões que hoje estão distantes do gasoduto, como, por exemplo, a região noroeste, e que é alta produtora de cana e de álcool, né? E, infelizmente, nós não estamos utilizando isso, nós não estamos aproveitando. E hoje nós engarrafamos o gás e transportamos o gás engarrafado, quando você poderia desenvolver com vantagens, inclusive com estímulos do ponto de vista de impostos e incentivos fiscais, para que você desenvolvesse uma rede canalizada a partir, por exemplo, da produção do biogás nessas usinas de cana, que estão disseminadas aí pelo interior do estado de São Paulo.
Frank Valverde, nós estamos quase com 12 minutos de programa. Eu acho que você deve conduzir agora, porque você tem informação a respeito dos destaques do site do Observatório, deve ter mais perguntas dos convidados. A bola é sua, Frank. Vamos lá, Joyce. Realmente estamos já caminhando para a reta final do nosso programa. O programa bom é assim, a gente nem percebe passar, quando o que a gente quer perceber já está praticamente tendo que encerrar. E eu quero dar os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Antes de mais nada, convido a que todos e todas visitem o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá vocês vão encontrar inúmeras matérias, fundamentalmente centradas no quê? Na cidadania. Tá? Vão ter matérias como, por exemplo, Mulheres na Ciência, os desafios e conquistas ontem e hoje, mostrando a importância da mulher na ciência no Brasil e no mundo. E também temos uma matéria que fala sobre o genocídio no Brasil. Mais de 70% da população indígena foi morta. E o destaque principal que eu quero dar hoje do site do Observatório do Terceiro Setor é a matéria que fala sobre: após alta do gás e combustíveis, previsão é de aumento na conta de luz. Olha só, Joel, nós cada vez mais temos que gastar para poder termos energia. E essa matéria, que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, aponta o seguinte, que para cobrir as despesas extras do setor elétrico, realizado em 2021, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a conhecida ANEEL, tá? Aprovou um novo empréstimo de 5,3 bilhões de reais. Esse valor vai ser pago, sabe por quem? Por nós, consumidores. Contribuinte, com certeza. Sempre nós é que estamos pagando a conta. Dentro do assunto que você está falando, segundo dados da WWF Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas não têm acesso à energia elétrica no país, principalmente no território da Amazônia Legal. É verdade, ou seja, acabou sendo privatizada essas empresas e alguma coisa acontece que essas empresas que assumiram, né, esse setor elétrico não fazem o suficiente para levar essa energia para todos e todas brasileiros e brasileiras. Essas e outras matérias você encontra, né, você ouvinte pode encontrar no Observatório Terceiro Setor, que tem uma ferramenta importantíssima no formato de áudio. Essa ferramenta de audiodescrição desses conteúdos todos escritos, né, possibilita que os deficientes visuais tenham acesso a essas informações do Observatório do Terceiro Setor, Joel. E eu tenho uma questão para colocar, eu sei que está no final, não sei se rapidamente tanto o Milton como a Suani pode responder, dos resíduos, né? Qual aqueles resíduos que temos na nossa casa que mais podem gerar possibilidade de produção energética? E, claro, de emprego, numa crise econômica que está provocando um desemprego incrível no país, mais de 15 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho. Olha, eu vou me antecipar a Suani, quer dizer, na verdade, tudo, né? Se você pensar na questão dos orgânicos, você tem a geração do biogás, se você quiser, né? Mas você também pode fazer a compostagem, né? E através da compostagem você não vai gerar biogás, mas você vai gerar um material orgânico importante para a agricultura e para a produção nacional. E nos demais resíduos, você pode usar, como é usado sobretudo na Alemanha, na França, para gerar energia pela queima, pela incineração, né? E hoje você tem um controle absolutamente correto e adequado e sustentável dessa geração. Infelizmente, no Brasil, nós desperdiçamos tudo, né? Desperdiçamos tudo. Professora Suani. Então, você falou nos milhares de municípios que não têm acesso à energia, e eu queria justamente cruzar isso com o fato de que nós temos mais de 1.000 lixões no Brasil, né? Por coincidência, nas regiões Norte e Nordeste, onde a gente tem justamente também esse problema do acesso à energia, né? Então, o aproveitamento de 2012, né? Dos resíduos sólidos aí. Nós temos uma lei já que foi adiada. Temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que nunca saiu do papel, porque aqui no Brasil a gente tem lei que pega e lei que não pega, né? E onde justamente essa lei incentiva, né, o aproveitamento energético dos resíduos, né?
A gente tem tecnologia, se for para grande escala, se for para pequena escala, né? Nós temos, como o Milton falou, a incineração para os grandes municípios, a gente tem a gaseificação para pequenos municípios, como está acontecendo em Boa Esperança e Extrema, em Minas Gerais, né? Mas, na verdade, a gente não tem os incentivos que a gente precisa, né? Então, a gente acaba contando pelos dedos, né, os casos em que a gente tem o aproveitamento energético de resíduos, né? E esse é justamente, depois do setor sucroalcooleiro, o setor que tem o maior potencial de aproveitamento energético, né? O primeiro é o setor sucroalcooleiro, com o biogás da vinhaça e dos resíduos da cana, e depois os resíduos urbanos. Franklin, o seu destaque em 30 segundos. Vamos lá. A solução para as energias renováveis no Brasil está na nossa própria lata de lixo. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Suani Coelho, professora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Bioenergia. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Justiça, Paz e Instituições Eficazes, ODS 16. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.